Últimas imagens de pessoas que desapareceram. Só esse título aqui já me deixou tenso, então vamos ver qual é que é desse vídeo aqui. Na noite de 27 de maio de 2018, Spencer McFord, de 20 anos de idade, encontrou a amiga Sophia McKenna no estacionamento do campus da Universidade de Connecticut, onde o jovem estudava. Naquela época, Sophia tinha vivido um relacionamento tóxico e abusivo com um rapaz chamado Austin Cordova. Acho que aqui a gente já tem um bom suspeito, né, pelo desaparecimento dela. Mas é só uma teoria. Nos meses anteriores, segundo a mãe dela, a situação tinha se tornado ainda pior. Quando Sophia soube que Austin estava se relacionando com outra pessoa enquanto eles ainda namoravam, ela também começou a sair com outros rapazes. Ao E aí virou bagunça. Virou micareta. descobrir, Austin foi até o apartamento dela, tentou arrombar a porta e ameaçou acabar com a vida da ex-namorada. Depois desse episódio, Sophia passou a conviver mais com Spencer, seu ex-colega de trabalho. Eles chegaram a namorar, mas logo voltaram a ser apenas amigos. Pouco tempo depois, Spencer assumiu um segundo emprego em um barco de pesca fretado, levando turistas para passeios no meio período. Naquela noite de maio, Spencer e Sophia pegaram um barco à vela no campus e partiram para o New London Ledge Lighthouse, um famoso ponto turístico localizado no meio do mar em Connecticut, considerado um dos prédios mais assustadores do estado. Eu ia falar isso, tem gente que acha isso daqui romântico. Eu acho Farol um lugar perfeito pra fantasma. Não sei de onde minha cabeça tirou isso, mas eu realmente acho. Ó a estética aqui, cara. Imagina isso daqui à noite, só a luzinha aqui em cima. É aterrorizante, tô te falando. Por volta da 1 da manhã, Sophia usou o celular do amigo para postar no Snapchat dele um vídeo em que Spencer aparece remando no pequeno barco, enquanto ela filmava e brincava com a distância até o farol. Ué. Yeah, we're out here in the ocean. With that is the land. Like we still have to get to there. Wait, where? Oh, Não dá pra we're ver there. nada, né? Pouco depois, por volta das 2, já no farol, Spencer postou uma foto de Sophia diante de uma placa de No Trespassing. Que dó, né? Olha que novinha ela, cara. Agora, uma coisa que eu já tô pensando. Será que o ex deu um jeito de buscar ela no meio do mar? Esse cara era hardcore mesmo, hein? Se ele fez isso, ele era triplamente maluco. Hardcore. Ou Não Ultrapasse. Esses foram os últimos registros dos jovens amigos. No dia seguinte, Austin avisou a mãe de Sophia, Michelle, que não tinha notícias dela, embora tivessem combinado de sair naquele dia. Posteriormente, ele também afirmou que sabia que Sophia estava com Spencer naquela noite, pois tinha permitido que a moça saísse com o rapaz. Olha isso, tinha permitido. Será que o cara era controlador? Michelle então percebeu várias ligações perdidas em seu celular de um número desconhecido, entre 2h05 e 2h09 da madrugada. Ao retornar, descobriu que era o telefone de Spencer. Temendo o pior, Michelle registrou o desaparecimento de sua filha. Às 18 horas, a guarda costeira iniciou as buscas e encontrou o carro de Sophia no estacionamento da universidade, com o celular dela dentro dele, explicando o porquê ela havia usado o celular de Spencer. No pier do farol, eles localizaram a camisa de Spencer amarrada a um ponto de ancoragem, um indício de que ele a usou para atracar o barco. A embarcação, no entanto, não estava mais lá. Enquanto isso, Austin e seu pai decidiram iniciar uma busca particular pela área. Coincidentemente, apenas algum tempo depois, foram eles que localizaram o barco da universidade. Segundo eles, a embarcação estava virada e próxima a uma praia a cerca de 20 quilômetros do farol. Impressionante, né? As autoridades não acharam o barco. Foram lá então os amadores buscando e encontraram, né? Nele haviam impressões digitais no casco da embarcação, que estranhamente nunca foram analisadas. Apenas um dia após serem iniciadas, a guarda costeira suspendeu as buscas devido ao mau tempo, com a promessa de retornar caso surgissem novas pistas. Em 8 de junho, 11 dias após o desaparecimento, o corpo de Spencer foi encontrado por um pescador, boiando no meio do oceano, na direção oposta à localização do barco. Cara, que bizarro. Deve ser o tipo de coisa que você nunca esquece, né? E coitado do cara. Ele não fez nada de errado. Absolutamente nada. Não que a garota tenha feito também, mas ela tinha um relacionamento tóxico com o ex. Esse daqui, a única coisa que ele fez foi ficar com uma garota que tinha um relacionamento tóxico com o ex. Obviamente, nenhum dos dois tem culpa, mas caraca, que zica pra esse maluco aqui, hein? O laudo oficial indicou afogamento Os dois, acidental, óbvio. com álcool e THC identificados em seu organismo, mas sem sinais de violência ou qualquer outro trauma. A ausência de Sophia alimentou teorias. Por que os registros telefônicos de Spencer não foram divulgados? Por que as impressões digitais do barco não foram periciadas? Se foi realmente Sophia quem fez as ligações para a mãe, por que ela não deixou nenhum recado e por que não ligou para a polícia, mesmo claramente precisando de ajuda? Com a quantidade de perguntas sem respostas, muitas pessoas passaram a suspeitar de Austin, sugerindo que ele teria matado.
Spencer e levado Sofia a outro lugar antes de assassiná-la também. Então, eu já tô tratando ele como culpado, vocês perceberam no meu comentário anterior, né? Mas isso daqui claramente parece um caso de ciúme. Ele manda mensagem pra mãe falando que ele permitiu que a Sofia saísse com o Spencer. São aí algumas red flags, né? Apesar das suspeitas, até agosto de 2024, não havia provas oficiais que sustentassem essa teoria, e a família Cordova nem sequer chegou a ser investigada pelas autoridades. A própria mãe de Sofia disse não acreditar no envolvimento de Austin, apesar do relacionamento turbulento entre ele e sua filha, e das coincidências envolvendo o rapaz e sua família. Com base no que se apurou, é provável que o barco tenha se soltado, ficado à deriva no escuro, e o Spencer tenha se afogado tentando recuperá-lo. Ah, mãe. Desculpa, tem que desconfiar, senhora. Um chifre gigante pode mudar a cabeça de qualquer pessoa. Depois de uma chifrada, a gente nunca sabe como a pessoa vai agir. E assim, não tô culpando a menina não por ter chifrado o cara, porque o cara tava chifrando ela. Entre os dois ali foi bala trocada. Mas eu acho que ele pirou de ciúmes. O que aconteceu com Sofia permanece incerto. Algumas hipóteses populares dizem que alguém mal intencionado teria aparecido para resgatar Sofia, e na verdade a teria sequestrado. Ou uma discussão entre os dois amigos no farol teria culminado na tragédia, o que parece pouco plausível diante do bom relacionamento visto no Snapchat minutos antes. Hoje, as autoridades e a família acreditam que Spencer está tentando recuperar o barco, e que Sofia não chamou a polícia por medo de ser punida por invasão. No entanto, se Não faz sentido. Você vai preferir morrer do que ser punido por invadir um lugar? Simplesmente não faz sentido. ela caiu, tentou salvar Spencer e se afogou, se houve encobrimento de um crime passional, ou se alguma outra coisa aconteceu enquanto ela estava sozinha no farol, ninguém sabe. Tadinha. Pior que é capaz de ela estar viva em um porão. Não ficaria surpreso, tá? Não ficaria surpreso. Tem vários e vários casos assim. Mas então vamos aos fatos. Não ficou nada confirmado sobre o envolvimento do Austin, no caso. É bizarro a polícia não ter tirado a impressão digital do barco. É bem bizarro isso. Apenas o corpo do Spencer foi encontrado. Então assim, eu posso estar desconfiando do Austin também. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham também que ele é o culpado? Porque sendo honesto, eu posso estar desconfiando dele porque ele foi a única coisa suspeita que teve na história, né? Ele mandando a mensagem falando que permitia a menina sair com o Spencer. A troca de gaia que rolou entre os dois. Por conta disso, acho que ele acabou ficando como o único suspeito aí dessa história. Mas quero a opinião de vocês. Comenta aqui. Em outubro de 2023, 12 americanos viajaram para Guatemala para o retiro Be The Change Yoga, às margens do lago Atitlán, conhecido como o lago mais profundo da América Central. Ó, se isso aqui não for só vídeo de banco de imagem, esse cenário é insano, tá? Eu iria. Entre eles estava Nancy Ng, de 29 anos de idade, natural da Califórnia, que já havia participado de edições anteriores. Por volta das 10h30 do dia 19 Caraca, que potezinho sinistro, hein? Se eu vejo esse pote aqui de madrugada, eu dou um chutão nele, tá? Na verdade, eu saio correndo. É a verdade essa. de outubro, 10 pessoas do grupo saíram para um passeio de caiaque pelo lago. Logo no início da atividade, alguém gravou um vídeo em que Nancy aparece acenando para a câmera, sorrindo a poucos metros da margem. Esse foi seu último registro. Segundo caso, então, envolvendo barco, hein? Assim como floresta, a água também é um lugar perfeito aí pra você desovar, deixar ali um presunto e ninguém mais achar. Fica a reflexão. A natureza cuida, né? Mó paz. Segundo relatos, após a gravação do vídeo, os caiaques se dispersaram. Nancy, acompanhada de perto por Christina Blazek, uma participante também da Califórnia, seguiu em direção à parte mais profunda do lago. De acordo com o depoimento dos donos da locadora de caiaques, o grupo retornou alguns minutos depois, muitos deles nervosos e tensos. But we could see in the distance of about 100 yards, 2 single kayaks. Those two kayakers were Ng and another woman. We watched them as they continued paddling until we lost sight of them. A distress signal called in. The next thing Elaine Beale says she sees. I witnessed the survivor being ushered up the steps with the yoga instructor. She was clearly distressed, and they didn't say a word to us. Notou-se que faltava uma pessoa, Nancy Será que ela então viu o que aconteceu com a Nancy? Ng, que não havia retornado do passeio. Ainda segundo os proprietários, ninguém quis explicar o que houve. O grupo, apressado, teria saído sem sequer pagar pelo aluguel dos caiaques. Cristina, por sua vez, foi identificada como alguém que parecia bem abalada e deixou o local amparada pelos demais. Estranhamente, embora o retorno aos Estados Unidos estivesse marcado apenas para dias depois, todos os integrantes do grupo anteciparam a volta em cerca de 8 horas após o incidente. Assim, é estranho,
Mas pode ser também só que não teve mais clima pra continuar a viagem, né? Uma pessoa sumir é motivo suficiente pra estragar o clima, pô. O organizador do evento, Eduardo Red, afirmou que eles avisaram a polícia local imediatamente sobre o ocorrido. Isso é importante. A polícia, porém, disse ter sido notificada quase 24 horas depois. Aí é muito estranho, cara. Aí é muito estranho. Dá até pra imaginar que de repente aconteceu alguma coisa que pode até ser acidental com a menina. E aí, sei lá, eles ficaram com medo de denunciar com receio de ficar com a culpa. Porque aí a gente vai juntando os pedaços, né? Primeiro demora 24 horas pra falar sobre o desaparecimento. Depois, então, todo mundo adianta as passagens pra ir embora. Aí o roteiro vai ficando estranho. Quando Eduardo contatou a família, não deixou claro que Nancy havia sumido no lago. Ele insistia em dar respostas vagas como: Olha aí. ela não vai voltar mais. Olha isso. Estranhíssimo. Estranhíssimo. Que levou os familiares a pensar inicialmente que ela planejava ficar na Guatemala. A polícia iniciou as buscas, mas em 72 horas elas já estavam suspensas. Não, e também assim, beleza, que ela fosse ficar na Guatemala. Os pais têm que estranhar que a menina não falou mais com eles. Que relação é essa? Eu vou ficar na Guatemala, não vou mais falar com meus pais? Pô, tudo muito estranho aqui. A família, então, passou a financiar todo o restante das operações. Cristina, descrita como a última pessoa a ver e interagir com Nancy, se recusou a falar com os parentes da moça. Ela só deu seu depoimento via advogado um mês depois, quando já estava nos Estados Unidos há bastante tempo. Ela relatou ainda que a interação com Nancy naquele dia teria sido mínima e apenas Muito estranho. Muito estranho esse caso aqui, tá? presenciou o evento do desaparecimento por coincidência. Segundo ela, as duas se cruzaram na parte mais profunda do lago. Mas ao voltarem, Nancy decidiu pular do caiaque para nadar naquela área de enorme profundidade, apesar da água estar agitada e cheia de correntezas. Cristina disse tê-la alertado sobre o perigo e, ao ver o caiaque de Nancy derivando, remou para recuperá-lo. Quando voltou ao ponto, Nancy havia sumido. Sem pensar em outra alternativa que não arriscasse sua própria vida, Cristina teria remado de volta, gritando por ajuda. A polícia É uma história plausível, convenhamos também. Não tem nenhum absurdo na história dessa moça. Agora, por que não vai falar com a família? Por que demorar 24 horas pra denunciar o desaparecimento? É isso que pra mim não fecha a conta. polícia da Guatemala afirmou que Cristina prestou depoimento e foi até a colaborativa. Mas ao investigar, a família não encontrou nenhum registro do depoimento nos arquivos oficiais. Ó, que estranho. Surgiram, então, acusações sobre negligência. Eles questionavam o motivo de Nancy não ter recebido da locadora de caiaques um colete de salva-vidas. Mas a empresa afirmou que disponibilizou o item, mas que a mulher optou por não usar, razão pela qual aparecia sem colete no vídeo. Aparentemente ninguém quis usar mesmo. Tá todo mundo sem colete. Diante do silêncio, a família resolveu expor o nome de Cristina publicamente e a acusou de reter informações. Isso gerou uma onda de ameaças de morte e exposição de seus dados pessoais, como telefone e endereço. Com a viralização do caso, surgiram teorias extremas. Algumas das mais assustadoras diziam que Nancy havia sido assassinada por membros do grupo Be The Change Yoga como sacrifício em um tipo de culto, ou que teria sido vítima de um crime de ódio por ser asiática, e até suborno à polícia para que o grupo pudesse partir antes. Mas todas essas teorias não têm nenhuma prova. É plausível que Cristina tenha dito a verdade e que o grupo, assustado num país estrangeiro, tenha agido de maneira equivocada e de forma pouco transparente. Testemunhas também fizeram declarações confusas e muito diferentes sobre como os integrantes do grupo reagiram quando perceberam que Nancy havia desaparecido. Se tivessem agido de maneira mais coerente, não seria muito difícil acreditar que Cristina estava dizendo a verdade. Foi a postura deles que resultou na desconfiança. Sem novas pistas e sem a localização do corpo, por hora, o sumiço de Nancy permanece um mistério sem explicação. Esse daqui foi mais estranho que o primeiro, cara. Porque o primeiro a gente consegue teorizar. Agora esse daqui, a desculpa da Cristina faz sentido até. Faz sentido. A menina foi dar um mergulho, não conseguiu voltar, e aí ela não teve o que fazer. Mas essas paradas deles voltarem todo mundo mais cedo, ela não querer falar do caso, eles terem demorado pra denunciar pra polícia. Isso fica muito estranho, cara. Fica muito estranho. Mas também fica difícil falar que foi a Cristina. Por que ela faria isso? Não tem nem história por trás. Não que a gente saiba, pelo menos, né? Muito estranho esse daqui. Muito estranho. Se alguém tiver alguma teoria, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente. Em 12 de setembro de 1987, Dale Kerstetter, de 50 anos de idade, iniciou seu plantão noturno por volta das 23 horas como zelador e segurança na fábrica Corning Glass Works, em Bradford, na Pensilvânia. Na época, a fábrica liderava a produção de materiais para vidros, cerâmicas e outros produtos relacionados. Pô, é muito massa ver isso, né, cara? Eu lembro que passava na Cultura, no intervalo dos desenhos que eu assistia quando era criança. Tô entregando a idade, né? Tô entregando a idade. Mas isso é muito massa. Principalmente para aplicações industriais e científicas. Às 7 horas do dia seguinte, o segurança do turno da manhã, John Lindquist, chegou para substituí-lo. No entanto, ele não conseguiu localizar Dale em lugar nenhum. Na cantina, John encontrou a lancheira do colega ainda intacta.
No estacionamento, a caminhonete do funcionário ainda estava lá, com chaves, cigarro, mochila e o coldre onde guardava sua pistola, vazio. A polícia foi comunicada imediatamente e levou cães farejadores que logo apontaram o rastro até o segundo andar, onde ficava a fornalha para vidros e alguns tubos de platina valiosos. A situação era estranha. Dale raramente ia até ali. O gerente, então, decidiu checar as imagens das câmeras de segurança. As imagens originais acabaram se degradando com o tempo, mas foram reconstituídas e demonstram quase que perfeitamente o que teria acontecido naquela noite. Boa, vai ter um caso com solução, pelo menos então, pra gente saber o que aconteceu. Nas imagens, um homem usando máscara é visto circulando pela fábrica, como se estivesse observando o local. Depois, ele surge no segundo andar, onde estão localizados os tubos de platina e outros dos materiais mais importantes da companhia. Poucos segundos depois, Dale é visto conversando com o invasor, parecendo estar sendo coagido. Em seguida, ele é levado para fora. Então o cara pegou ele pra mostrar tudo, provavelmente. Nesse momento, Dale olha diretamente para a câmera de segurança, como se estivesse tentando passar alguma mensagem. Em um determinado momento, o homem mascarado é flagrado carregando um saco pesado, utilizando um carrinho manual. Putz, e tem o formato de uma pessoa, não tem não? Tô maluco? Naquela noite, cerca de $250 mil em tubos de platina foram roubados. Caraca! $150 mil em tubo! Eita tubo caro! Nunca mais foi visto. Após o misterioso desaparecimento, Pô, aqui ele tá parecendo um pouco o Thiago Leifert. Tô doido? várias teorias surgiram questionando se Dale era mesmo uma vítima inocente ou um facilitador do assalto. A família da vítima disse ser impossível Dale ter alguma participação no crime. Ele era frequentemente descrito como um homem de família honesto e leal, além de um profissional exemplar que estava apenas no lugar errado, na hora errada. Dito isso, é possível. Não acho que ele tinha nada a ver, não. Até porque $150 mil não vai resolver a vida também. É grana pra cacete, mas não vai resolver a vida. Teria que dividir entre os dois se ele tivesse envolvido e vai saber se tem mais gente no esquema. Sei lá, não acredito nessa hipótese, não. Não acredito, sinceramente. É possível que Dale tenha sido surpreendido pelo invasor, coagido e depois assassinado. É isso que eu acredito. Se esse foi realmente o caso, é provável que o saco contivesse, além dos materiais roubados, o corpo esquartado do funcionário. Caraca. No entanto, outros empregados da fábrica tinham uma visão completamente diferente do que poderia ter acontecido, baseados em sua experiência trabalhando com Dale. Boa, vamos ouvir. Para começar, eles notaram que quem quer que tenha retirado os itens valiosos da fábrica era íntimo do layout. Sabia exatamente onde estavam os materiais e quais ferramentas utilizar para retirar os tubos do tanque onde estavam armazenados. Pode ser um ex-funcionário. Isso até que é comum. Trabalhei em madeireira, sim, levava pau o dia inteiro. Eu sei o que vocês vão comentar, mas já rolou isso daqui já. Além disso, segundo eles, o Dale não era Não de alguém se escortar. Tô dizendo, de supostamente, usando o termo jurídico aqui, supostamente um ex-funcionário ter passado todo o esquema, onde ficava dinheiro, onde guardavam as coisas, tudo. É, cara. exatamente esse exemplo de profissionalismo. A investigação ainda descobriu que Dale devia cerca de $40 mil após sofrer uma despromoção pelo seu fraco desempenho. Sofreu uma despromoção. Pô, é melhor mandar embora, cara. Se a pessoa tá num cargo que ela tá trabalhando mal, você acha que você rebaixar ela vai trabalhar melhor? Não tem o menor cabimento isso daqui, não tem o menor cabimento. Mas ok, então ele tinha essa dívida e o que ele fez? Ele sumiu pra que não tivesse mais dívida, né? A pessoa desapareceu não vai pagar dívida. E aí então ele ia pegar essa grana dos tubos aí, $150 mil, que eu duvido que ele ia conseguir vender pelo preço cheio, ele sempre tem que vender mais barato, né? Porque não vai conseguir vender com nota nada, vai ter que vender meio que no mercado paralelo, hein? E aí rachar essa grana com outra pessoa, abandonando mulher, filho, tudo, pra recomeçar a vida em outro lugar? Seria isso, então, uma teoria. Pode ser, pode ser. Pra mim, não faz o menor sentido. Se ele fez isso, ele é burro. Eu acredito que ele foi coagido. A informação fortaleceu a hipótese de que ele seria, na verdade, um cúmplice. É, porque também, parando pra pensar, se fosse um ex-funcionário, não precisaria de alguém pra mostrar as coisas pra ele. Talvez precisaria, sei lá, de um cartão de segurança pra entrar em determinado lugar, isso sim. Mas mostrar não precisaria, porque se trabalhou ali, deve conhecer. Sabia especificamente dos tubos, que eram valiosos e tal. Bem confuso. A família rebateu. Havia diversas maneiras legais de se livrar daquela dívida antes de participar de um assalto de alto risco e desaparecer voluntariamente para sempre. É o que eu acredito também. É o que eu acredito. Infelizmente, não é possível afirmar, apenas pelas imagens, se ele foi de fato coagido ou se estava apenas fingindo ser. O olhar de Dale para a câmera também é considerado confuso. A mensagem que ele desejava passar seria um pedido de socorro silencioso ou um gesto de desafio à empresa? Sem corpo, sem prisões e sem a platina recuperada,
até os Ó quantos filhos. Falou no começo que ele era um pai exemplar. Pode ser que é porque na minha cabeça nunca passaria eu fazer isso, não importa a dívida que eu tivesse. Mas se o cara era um pai exemplar, ele não ia fazer isso. Ó a família dele, família bonita pra caramba, meu. Os filhos tudo com a mesma cara igual a dele. dias de hoje. Ninguém sabe se Dale foi uma vítima, eliminada por testemunhar o crime, ou uma importante peça interna que sumiu após aplicar um golpe. Sei lá. Aceito teorias de novo aqui no comentário, tá? Em 20 de abril de 1989, uma mulher chamada Peggy Bauer dirigia em uma estrada rural perto de uma pequena cidade chamada Circle, em Montana. De repente, ela avistou um carro vindo em alta velocidade na contramão, exatamente em sua direção. Felizmente, ela conseguiu desviar a tempo. Carol White, a motorista que vinha logo atrás, não teve a mesma sorte e foi atingida de frente. Nossa. Atordoada, a Carol saiu do carro e procurou a motorista do outro veículo, responsável pelo acidente. Uma mulher loira com cerca de 35 anos saiu rastejando do carro destruído e ficou parada à margem, calada e com o olhar vago. Minutos depois, Peggy, que tinha Manguaça, será? Cachaça? acabado de se livrar da batida, deu a volta e retornou para checar os possíveis feridos do acidente. Foi então que ela avistou a mulher pular uma cerca paralela à rodovia e fugir correndo pelos campos. Segundo seu depoimento, conforme passava pela cena do acidente, percebi que essa mulher estava do outro lado da cerca, parada como uma espectadora, como se nem tivesse acontecido com ela. Pô, eu nem achei que essa imagem era real. Nem achei. Achei que era realmente uma ilustração até de um filme. Tá de boaça ali mesmo. Tá de boaça. Quando a polícia chegou, a motorista já tinha sumido. Pela placa do veículo, identificaram Patricia Meehan, de 38 anos, residente de Bozeman, Montana, que trabalhava como caseira em uma propriedade rural da região. Encaixa na descrição, né? Parece ter uns 35 mesmo, loira. As buscas com cães farejadores e helicópteros duraram 5 dias. Mas os policiais encontraram apenas algumas pegadas a cerca de 1,5 km do acidente, que acabaram desaparecendo eventualmente. De acordo com o relatório da polícia, Patricia estaria viajando para a casa dos pais, em Pittsburgh, quando o acidente aconteceu. No dia anterior, ela havia conversado com os pais por telefone. Disse que andava muito estressada e que queria voltar a morar com a família por um tempo. Patricia era considerada uma mulher estável, sem problemas com álcool ou drogas, mas parecia estar passando por uma crise emocional. Os pais concordaram com a condição de que ela consultasse uma terapeuta. Ela então marcou a consulta e se preparou para viajar. A cidade de Circle não ficava exatamente no caminho, mas talvez ela tenha se perdido. Sem novas informações além do depoimento da família, a polícia tentava encontrar uma explicação viável sobre o paradeiro de Patricia, oscilando entre duas hipóteses. Patricia teria pego uma carona após sumir na escuridão, ou se escondeu em um caminhão de feno visto a pouco mais de 1 quilômetro do local. Nos dias seguintes, dezenas de relatos surgiram de pessoas que juraram tê-la visto em postos e lanchonetes ao longo da rodovia I-70, visivelmente desorientada, pedindo carona a estranhos. Aí é bizarro. Aí é bizarro. Porque ela foi vista dias depois e ela não conseguiu falar com os pais. Então, na verdade, ela não quis falar com eles, né? Pode ser que ela tava em surto. Aí não adianta a gente também tentar achar razão em uma pessoa que tá em um surto psicótico. Mas em caso assim, eu sempre penso, cara, que agora ela pode estar num porão. Desculpa. Isso não é incomum. Ela é uma pessoa bonita, tem um monte de gente aí maluca, dá uma carona, ao invés de levar a pessoa pra um lugar seguro, vai, leva pra própria casa e transforma a pessoa, tipo, numa espécie de escravo. Parece coisa de filme, mas isso rola, cara, isso rola. Tem casos reais disso. De abril a junho, mais de 25 comunicações de avistamentos foram feitas aos pais da desaparecida. Muita coisa. Muitas testemunhas reconheceram a mulher por fotos e vídeos mostrados pela família. Mas nenhuma chamou a polícia na hora. Parecia que Patricia, mesmo parcialmente fora de si, evitava ser localizada. No outono, novos relatos começaram a circular. No mês de setembro, uma motorista disse ter dado carona a Patricia e oferecido abrigo por uma noite em sua casa, nas redondezas da cidade de Victor, ainda no estado de Montana. No dia seguinte, a anfitriã afirma ter deixado Patricia em um posto de gasolina próximo para que ela seguisse viagem até a outra parte do estado, supostamente para visitar amigos em outra região. Quando percebeu que se tratava da mulher desaparecida, ela já tinha ido embora. Enquanto isso, os pais de Patricia encontraram um filme não revelado em uma de suas câmeras. Uma selfie tirado pouco antes do acidente. Nele, ela encara o espelho com a expressão vazia e a câmera em mãos. Provavelmente, aquela era sua última foto em uma época em que selfies não eram um hábito comum. Até hoje, mais de 100 pessoas já reportaram terem visto Patricia em diferentes estados ao longo dos anos. Mas, estranhamente, a polícia nunca foi capaz de localizá-la.
Vai ver que ela tá viva até hoje, tá abandonando a vida que ela tinha mesmo, quis recomeçar, muda o nome, sei lá, acha uma identidade nova, às vezes sai até do país, às vezes foi isso, né? É uma possibilidade também. E das que passam na minha cabeça, essa é a mais feliz, eu acho, então que seja isso daí mesmo. A natureza bizarra do caso levantou diferentes teorias sobre a saúde mental da mulher e o que de fato teria acontecido na noite do acidente. Algumas pessoas acreditam que Patrícia poderia ter sido vítima de um tipo de amnésia pós-trauma. O estresse relatado por ela, aliado a uma possível lesão na cabeça, causada pelo acidente, teriam apagado sua memória, levando-a a vagar sem paradeiro. Pode ser também. Mas o que é revoltante é que um monte de gente reconheceu a mulher, todo mundo só reconheceu depois, né? 100 pessoas dizem ter visto a Patrícia, 100 pessoas só lembraram que era a Patrícia depois. Ô, cacete! Outras acreditam que ela possa ter atentado contra a própria vida ao desviar até Circle e dirigido na contramão propositalmente, objetivando um choque frontal. Há ainda a hipótese de que Patrícia teria fugido do local do acidente assustada, se embrenhado na mata e morrido afogada em um rio próximo, apesar dos múltiplos relatos de encontros com ela. Décadas depois, o caso segue como um dos desaparecimentos mais intrigantes da história dos Estados Unidos. Que ela esteja bem, né? É isso, que ela esteja bem. Bom vídeo, hein? Como sempre, Rafa, Arquivo Obscuro, sou inscrito, deixando um like aqui. O link do canal vai estar aqui na descrição, como todos os vídeos que eu faço, sempre deixo o link do canal que eu tô reagindo aqui na descrição. E esse aqui, já falei várias vezes, tá no meu top 3 canais favoritos do YouTube. Então se você não conhece ainda, recomendo demais. Vai ver os outros vídeos do Arquivo Obscuro que eu tenho certeza que você vai curtir. E se você assistiu o vídeo até aqui e você não tá inscrito, eu vou jogar na tua cara que você é um vacilão. Muda isso agora, deixa de vacilar. Batendo 100 mil inscritos eu vou pra Amazônia. Tô ansioso pra isso, vou fazer um rolê épico por lá, vou sair na floresta à noite. Vai ser massa, confia em mim. E pra que isso aconteça logo, se inscreve aí, Birosca. Só se inscrever. Bom, é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, a palavra-chave pro vídeo de hoje vai ser GPS. Acho que se as pessoas andassem aí com GPS, a gente não teria problemas assim, tá? Comenta aí qual desses casos que a gente viu aqui agora que você achou mais bizarro. Naquele primeiro ainda, eu não consigo deixar de pensar que tem um envolvimento do ex no caso. Não consigo. Não tiraram as digitais do barco, tudo muito confuso. Mas enfim. É isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. A gente se vê então no vídeo de amanhã, hein? Comenta aí a hashtag GPS, tô esperando. Valeu? Tchau, tchau!